Caras, esse cara aí tá sendo crucificado na internet porque vendeu um Celta a 70 mil reais. O nome dele é Daniel Ribeiro. Ele é um vendedor de carros profissional, inclusive dá até aulas sobre vendas e tal. E ele foi no Redcast falar sobre esse Celta de 70 mil que ele vendeu para um camarada. Vamos ver o que aconteceu aqui e vamos comentar sobre. Vamos embora. Vamos falar então do seu primeiro vídeo viralizado. Bora. Esse daí que você postou fazendo a negociação. É isso. Você falou que o motivo foi que, pra você tá fazendo isso, tá fazendo alguma falcatrua. Exato. Por que vendedor tem essa... Porque eu também já fui vendedor, tá? Opa, Trabalhei legal. 7 anos como vendedor. De carro? Vendedor de loja de curso de inglês. Opa, caramba. Trabalhei como... Você fala inglês? Cara, falava bem mais. Falava bem mais. Mas era fluente? Cara, sim, eu apresentava escola em inglês, fazia, às vezes, até mesmo o atendimento que Quando você tinha começou a inglês. vender o curso, você falava inglês? Não, também não falava. Então você estava enganando alguém? Não. Eu tive um treinamento, e aí nesse treinamento, falou, é assim que a gente ensina, porque eu não vendia... Mas você vendia algo que você não carregava? Sim. Caralho, o cara já chegou na puta defensiva. Calma aí, cara. Calma aí, deixa o cara formular a pergunta dele, Choque. O que eu vendia era uma metodologia que a pessoa ia aprender. Exato, é o que eu faço. Eu ensino lojistas e vendedores do Brasil inteiro a venderem com a minha estratégia, compreendeu? Os juros não é do Daniel, os juros é do banco, mas eu vendo o carro. E hoje, a Cargo Informação é o segundo bem mais vendido. As pessoas sonham em ter uma casa e um carro, compreendeu? É o sonho de vida de um brasileiro. Infelizmente, no Brasil, carro é patrimônio. Lá fora, eu fiz agora um evento em Orlando, e carro lá é ferramenta de trabalho, ponto. Aqui não, aqui é sonho, é patrimônio. E, infelizmente, o governo, sabendo disso, ele usa como, por exemplo, a Cargo de Informação, 47% de um carro é imposto. PIS, CONFIS, ICMS, IOF, entre outros, que eles embutem dentro de uma negociação de um carro. E aí acaba... Mas aí a pergunta que fica, né? O imposto é caro porque o governo sabe que o brasileiro trata carro como patrimônio? Ou o brasileiro está errado culturalmente em vangloriar um item que enfim, serve para ajudar na nossa vida, facilitar a nossa vida, e o brasileiro endeusa muito esse tipo de item, e aí, enfim, meio que se transformou numa parada mais difícil de comprar. É de chocolate porque é gostoso ou é gostoso porque é de chocolate? que estoura no jogador. Eu sou o jogador. Eu acho que o governo tá nem aí se é sonho ou não. Taxa-se tanta coisa e cria-se tanto imposto para tanta coisa. Para qualquer produto eletrônico tem imposto pra caralho. Imagina um carro, né? Não sou o jogo. Quem manda no jogo é o governo e os bancos. Eu sou só uma peça desse tabuleiro. Só que eu decidi expor isso. Eu decidi colocar minha cara e falar abertamente como que é a negociação de um carro, virando a tela e documentando tudo que eu faço. Por isso que eu não comecei mas vamos lá. Fala desse primeiro vídeo viralizado. Esse primeiro vídeo. Qual carro você estava vendendo? Na época foi um Jeep Renegade. Um Jeep Renegade. Olha que loucura. Eu não começo uma negociação, Júnior, sem papel e caneta. Tudo que eu verbalizo pro meu cliente, eu tomo nota. Você falou alguma coisa de vendedor ter uma presunção de que é picareta. A maioria, principalmente, eu acho que vendedor de carro. Presunção, né, amigão? Presunção. A maioria das pessoas pensam que... eu tenho que tomar cuidado para esse cara não me passar para trás. Então, nosso trabalho é exatamente mostrar que vendedor de carro tem que ser respeitado, que é um empresário como qualquer outro, e que existe sim, em todos os níveis. Mais ou menos, mais ou menos. Tem muito vendedor picareta, sim. Tem muito vendedor picareta que passa coisa por baixo dos panos para o cliente não saber qual taxa de juros que paga, quais são as paradinhas por trás das letrinhas miúdas. Não vem meter esse negócio não de o vendedor tem que ser respeitado. Amigo, todo mundo tem que ser respeitado, mas a picareta tem que ser exposto mesmo, tem que dar chicotada mesmo, porque tem muito picareta por aí, não só em vendendo, mas como gente em financeira, por exemplo. Meu pai foi enganado por uma mulher dentro de uma financeira. Eu, se morasse no Rio de Janeiro, podia tê-lo ajudado, mas foi minha mãe e meu pai, que são dois idosos, e aí a mulher, ao invés de assumir o bagulho da aposentadoria do meu pai, não passou um empréstimo por baixo dos panos, meu pai nem percebeu, recebeu o dinheiro, quando viu, tava lá com um empréstimo de 12 meses para pagar, todo mês tirando, 700, 600 conto do cara. Meu irmão, tem muito vendedor picareta, mano, que faz para bater a própria meta, passa a coisa por baixo dos panos mesmo. O Brasil é uma terra de picareta. Advogado, médicos, vereadores, prefeitos, repórteres, tem
todas as profissões têm os bons e os maus. Ah, tá. E detalhe, Ok. a gente trabalha, Obrigado. o meu CNPJ está constituído há 9 anos, a gente paga todos os impostos, todos os meus funcionários em dia, através das vendas que são geradas lá dentro. Então, eu não faço parte dessa fatia e eu não compactuo com esse sentimento, porque Ok. o que a gente faz de domingo a domingo, a mesma rotina diária de venda, de feriado a feriado, irmão, pra gente não tem essa. Tanto é que o meu slogan é a DSM Multimarcas não para, porque a gente trabalha de domingo a domingo, em prol de um sonho, de um know-how e de colocar a DSM onde ela merece estar. Então, eu não aceito ser chamado de picareta. E é por isso que eu tô aqui para tentar trazer essa clareza para essa audiência hoje, entendeu? Renegade, vendemos o carro para o cliente Ele e eu fala postei bem. a negociação. Na minha cabeça, eu ia atingir só esse lojista. Primeira dificuldade de você detectar um picareta é quando ele fala bem, mano. O picareta muitas vezes tem uma lábia que só apurra, né? Não estou falando que o cara é picareta, tá? Só tô pontuando aqui no vídeo pra gente... Eu tenho um raciocínio formado em relação a essa situação, mas já já a gente fala sobre isso. E aí repercutiu dessa forma, a gente ganhou centenas de milhares de seguidores, e aí a minha loja começou a ter visibilidade, começou a ter notoriedade. E aí a gente não parou mais de fazer negociações. E hoje o maior tema é o seguinte, a venda do Celta. Tem algumas vendas que estão muito pulverizadas aí nas redes sociais, do Celta, por exemplo, de 70 mil reais. Um Celta de 70 mil reais. Você compraria um Celta de 70 mil reais, Júnior? Não. E se eu te falar que compraria? Você já comprou, inclusive. Qual que foi o seu primeiro carro? Foi um Corsa, Um Corsa. É. Você pagou à vista ou financiado? à vista. À vista. E o seu segundo carro? Foi um Celta. Por incrível que pareça, foi um Celta. Celta preto. Você pagou à vista ou financiado? Financiado. Como que você fez a composição dessa compra? Você se recorda, por gentileza? Claro, foi 5 mil reais de entrada, que foi o preço do Corsa. 5 mil reais, que era o seu Corsinha. Isso. 5 mil de entrada. E a diferença, como que você fez? Peguei e financiei no banco Santander. Banco Santander, legal. É. Santander. E quantas vezes? Você lembra, Juninho? 36 de 750. 36 de 750. Você tem uma calculadora aí, por favor, Júnior? Opa. Dá mais uns 15, 22.500, 27.500 reais Vamos lá. o total. É o valor do carro. Quanto que dá aí? 36 de 750. 22 e... 27 mil. 27 mil. Aí. Mas você deu mais 5 de entrada, correto? Isso. Soma Não, aí pra é mim, 7? por favor. Não. 30 aí? 2? Isso mesmo. 32 o valor total. Ah, não, são 36 parcelas. Eu contei com 30, verdade. A gente consegue puxar, Pedro, por favor, puxa pra mim quanto que custa um Celta 2011. Esse 2011. Mas tenta puxar na época de 2011 quanto custava esse Celta, tá bom? Pra gente trazer que aqui você também pagou juros. E olha que coincidência, foi eu que te vendi esse Celta? Não. Você pagou juros da mesma forma. Toda a negociação, Júnior, toda a negociação de um carro ou de uma casa ou qualquer coisa que você comprar financiado, a prazo, você vai pagar uma taxa de juros. Além da taxa, você paga o IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, você paga a TAC, que é a taxa de abertura de crédito, você paga o seguro prestamista. As pessoas, a maioria, nem sabe o que é isso. Deus o livre, você vê a faltar, o banco quita o contrato para a família. Se você tiver esse benefício incluso no seu financiamento e você vir a faltar, o banco quita o contrato para a família. Seguro prestamista... Mas é o quê? Caso de falecimento? Caso de falecimento. E tem mais alguns detalhes. Por exemplo, se você for CLT e o banco conseguir vender para você com esse seguro embutido no seu financiamento, as próximas 6 parcelas, se você perdeu o seu emprego sem justa causa, o banco liquida para você, até você se reestabelecer no mercado de volta. Então tem vários atenuantes dentro do Não sabia financiamento dessa. que a maioria das pessoas não conhece. E o que eu vou fazer agora é trazer essa clareza para toda a nossa audiência, tá claro? Continuando, IOF, TAC, seguro prestamista, inclusões de gravame, mais a taxa de alienação fiduciária, mais os juros. É por isso que o Celta de 36 mil, que era o anúncio desse Celta, se tornou 70. Agora, olha que loucura, Júnior. Eu não recebi 70. Eu recebi 36.900, que era o valor do meu anúncio. Se ele tivesse me pagado à vista, ele teria me pago Mas peraí. 36.900. Algumas pessoas já comentaram, inclusive, na internet, de que tem um... Você, quando você vende esse financiamento do banco, você ganha também uma grana do banco. Se chama taxa de retorno. É. Taxa de retorno. Quanto que sim. o banco te paga para você vender um carro Em média, financiado? 3% do valor financiado. Aí eu pago ali alguns impostos, Aham. ILA, por exemplo, e aí sobra para mim 2 e pouquinho por cento. Cara, olha só, isso aqui já é o suficiente pra você entender algumas coisas. A número 1 é que o cara entende muito do que tá falando, né? E todo bom vendedor, ele entende muito do produto que vende, né? Esse é o primeiro ponto. Cara, e o segundo ponto, assim, é que ele não tá fazendo, pelo menos de maneira geral, ele não tá fazendo mal a ninguém. Ele tá vendendo o produto dele. E a galera o chama de picareta na internet, porque a forma como ele vende a parada é uma forma que sucinta o sonho, sucinta aquela coisa de,
estimula aquele pensamento lúdico do abstrato, de pô, você vai deixar o seu sonho para trás, sabe? O brasileiro já tem uma dificuldade muito grande em guardar dinheiro, em poder fazer sua reserva de emergência, em poder, sabe, economizar no básico, né, mano? Porque a gente tá sempre envolvido com um jogo de aparências muito, muito escroto, muito grotesco e ultimamente tá cada vez pior, né, com as redes sociais, onde você vê a vida do outro sempre muito melhor, aí você olha pra garagem do vizinho e fala assim, caraca, ele tem aquele carro, ele tem aquele carro, então ele tá bem de vida. Muitas vezes o teu vizinho não tá bem de vida não, irmão, ele tá fudido, ele tá com aquele carrão sinistro, mas o cara tá pagando 3 mil reais, 4 mil reais de financiamento todo santo mês. Ele tá vivendo de profunda aparência. E aí, cara, chega um cara desse pra uma pessoa que é menos instruída, às vezes não tem tanto gabarito na área financeira, não tem entendimento financeiro, não entende sobre taxa de juros, não entende muito sobre quanto isso vai virar no futuro, quanto essa bola de neve vai crescer, e o cara acaba caindo meio que nessa esparrela e na conversa do vendedor. Ele tá fazendo o papel dele, mas ao mesmo tempo existem minúcias e pormenores que, cara, passam despercebido, entendeu, cara? Porque se vende o sonho, se vende aquela coisa do cara, pô, olha só, você vai estar com o seu carro na garagem, é o grande sonho pra poder passear com a família, pra não sei o quê. É o papo de vendedor, mano. Mas papo de vendedor tem desde que o mundo é mundo. É porque esse cara caiu na problemática que filmou, né, mano? Mas papo de vendedor tem desde que... Cara, desde que o mundo é mundo. Eu, quando fui comprar o meu carro, foi a mesma coisa. Só que eu cheguei pra comprar à vista. Então, tipo, não teve muito negocinho. Fui, vi o carro, vi se estava bom, não sei o quê, papapá, andei com ele um pouco, gostei, fui lá, paguei e fui embora. Entendeu? Eu não tava extremamente necessitado de comprar um carro, não tinha dinheiro e precisava de um financiamento bom, precisava de um banco bom. Não, nada disso. Cheguei lá, paguei e fui embora. É sempre a melhor forma de fazer. Mas no caso dele, é o papinho do vendedor, né, irmão? É isso. E assim, ó, não é ilegal. É dentro da regra. Não, tá dentro da Todos lei, os pô. lojistas do Brasil têm essa opção de vender com retorno ou não. Agora, por incrível... Mas é por isso que preferem vender o carro financiado do que o carro à vista. Para o lojista de carro como eu, é muito mais atraente negociações financiadas do que o à vista, sem sombra de dúvidas, pela taxa de retorno. Entendi. Que é em cima do valor financiado, não em cima do valor do carro. Não, tá? mas vamos falar a verdade. Bora, tá? claro, com como você prazer. falou. Não, como você falou, realmente, cara, se você pensou que só porque o cliente tá pagando 70 mil, o lojista tá levando 70 mil no Celta, cara... Eu não É estaria isso. aqui hoje, Isso é mano. burrice. Exatamente. Você, qualquer pessoa que conhece o mínimo do mundo real sabe que Pô. no Brasil os juros são altos, o financiamento é uma coisa que, Agora, quer que ficar compromete impactado ou não? realmente a parte financeira de uma pessoa, e é por isso que a pessoa tem que saber muito bem quando vai entrar em um, né? Quer ficar impactado? 90% do brasileiro não sabe a informação correta. Eles acham realmente que o valor caiu líquido, limpo na minha conta. Isso não é real. Eu vendo uma média de 150 carros mês. Se eu conseguisse receber o valor integral do carro, seria bilionário, trilionário. É muito dinheiro envolvido. Mas não, isso a gente está deixando os bancos mais fortes e o governo mais forte. Quem paga as contas somos nós, na verdade. Essa é a realidade. O governo tá levando aí, pelo que você falou, mais de 40%. Ó, um carro hoje, qualquer carro que você colocar em média, 47% daquele valor do carro é Imposto. equivalente a 47% de impostos. Sabemos. Por isso que os carros se tornam tão caros. Sabe Tá bom. quanto que deveria custar em média? Esse Celta aqui realizou 70 mil para o banco? Uns 15 pau. Você acredita ou não? Em torno de Quanto? 15, 16 mil reais. Deveria custar esse carro em dias de hoje no Normal, Brasil. a gente sabe. É o que custaria, por exemplo, no Paraguai e nos Estados Unidos. Como eu te falei, eu fui para os Estados Unidos e eu fiquei boca A aberta. gente sabe, a pandemia só agravou o problema. Os carros tiveram dificuldade de demanda e aí se aproveitaram, lero, a falta de peça, o caralho, aí foi aumentando o preço, sei o quê. Aí não dava pra comprar carro zero, aí o carro usado começou a ficar mais caro, aí ficou caro pra caralho, aí acabou a pandemia, todo mundo continua pagando o mesmo preço e fala assim, não vamos baixar não, filho, deixa essa porra aí do jeito que tá e bota o pau pra torar no lombo do brasileiro e foda-se. Com a diferença de mercado, como lá é mais fácil acesso. Você falou que você foi para o Paraguai agora e o IPVA lá é o equivalente a R$300 por 300 ano. reais por ano. Quanto que você paga no IPVA do seu carro hoje aqui? Cara, 12 mil. Você tá entendendo a diferença ou não? Olha e aí a isso. culpa não é do Daniel que te vendeu o carro, a culpa é do governo. Vocês, Maluco. repito, vocês estão odiando o jogador, não o jogo. Meu IPVA é 1.800 conto. Isso Tá mesmo. claro?
Vambora. Então, aí, mas o que viralizou foi você falando pro cara fazer o Uber, né? É isso. Você falou pro cara, não, Olha aí. você consegue chegar assim, só você fazer um aplicativo O aí. que eu quis trazer foi uma mensagem que eu carrego, Júnior. Eu sou um cara muito sonhador. Saí do Capão Redondo com uma mochila de roupa. Não tinha o que comer. Filho de uma doméstica de um pedreiro. Vou contextualizar para você que talvez não tenha visto. Ele fez um financiamento do Celta. O cara queria pagar 1.400 no financiamento. Ele disse que era impossível alcançar a parcela de 1.400. A parcela final foi de 1.700 e alguma coisa. E aí o cara falou que não tinha condições, não tinha como. E ele falou assim, pô, cara, quanto você precisa trabalhar, fazer de hora extra para poder conseguir R$300 por mês? Foi um papo assim, cara, muito ostensivo. Na minha visão, mexer com o brio do cara, o cara não sabe. O próprio cara que tava comprando falou, cara, eu tenho filhos, pô, eu já trabalho de 7 às 17, chego em casa cansado. Ele, cara, pô, mas... e no final de semana? Descansa durante a semana e no final de semana você pega, faz um Uber, não sei o quê. As pessoas acham que é fácil assim, né, mano? E, pô, vale a pena todo esse esforço pra ter um carro financiado? Vale a pena todo esse esforço? Às vezes você faz esse esforço, pô, de repente, pra ter uma renda extra, pra economizar essa renda e começar o dinheiro começar a trabalhar pra você. Às vezes você bota num tesouro direto, num CDB, no LCI, no LCA, que são formas de investimento, que são investimentos seguros, né, digamos assim, né, não é bolsa de valores, não é aquelas coisas que você precisa ter um pouco mais de conhecimento. Mas você pode, pô, fazer hora extra e renda extra para você ter uma reserva ali. Vale a pena você fazer hora extra para tu pagar um Celta de R$70 mil? Isso é que é foda, entendeu? Ele passou uma mentalidade dele, mas é uma mentalidade para ele vender o carro que ele queria. Não é para o cara ficar bem. Não é pro cara ficar bem, é pro cara ficar mal. É pro cara suprir os 300 e blau reais do financiamento que ele não queria pagar no carro só para vender o carro. E graças à energia de trabalhar isso que a galera muito, caiu matando. eu venho rompendo. E hoje sou proprietário de uma das maiores lojas do Brasil, como bem, visto bem, moro bem, a minha família e meus colaboradores. Então, graças às vendas e ao que a predisposição de fazer o que tem que ser feito, porque eu subentendi que criança faz o que quer, adulto como você tem que fazer o que tem que ser feito. Eu não vejo problema em trabalhar 3 horas a mais para realizar o sonho de ter um carro próprio, Júnior. Isso para mim nunca foi problema. Eu vejo muito problema. E acho que todo brasileiro deveria ver problema nisso. E é por isso que eu trabalho incessantemente. Abdicar de qualidade de vida para comprar um carro velho fudido não é qualidade de vida. Não é. Especialmente para pagar juros para um banco. Uma coisa é você fazer hora extra e falar assim, cara, ano que vem eu vou comprar um carro. Ano que vem eu vou comprar a porra de um carro. Aí você trabalha a mais, vai juntando dinheiro para ano que vem você comprar um carro à vista. Aí sim, dou valor. Porque você estava sonhando com um carro, você foi atrás, batalhou e juntou dinheiro. Não para pagar o bolso dos outros, e sim para pagar o preço justo por um item que você deseja. Agora, fazer hora extra para pagar juros para banco, para o vendedor ficar bem, claro, na posição dele é muito confortável fazer isso. Para ter uma McLaren, uma 911 e uma G63. A minha garagem fala o tamanho das minhas vendas, o tamanho da minha energia. E eu acho que se eu replicar isso para uma pessoa que minimamente tiver o bom senso de falar, pô, se eu trabalhar 3 horas a mais, eu consigo sair de um carro, ou de um 0 carro, ou de uma moto para um carro que vai me trazer mais conforto, segurança, e vai me proporcionar mais experiências, até para tratar da família, porque se um pai de família hoje não tem um carro, como que ele leva o filho dele no hospital do nada, numa madrugada? Não leva. Como que ele faz para levar o filho dele? Claro que leva. Claro que leva. Muitos pais levam dos seus filhos no hospital sem carro. Minha mãe me levava sem carro. Muita gente cria seus filhos sem carro, irmão. O carro é um item, é bom? É importante? É gostoso? Mas é um luxo. Num país como a gente vive, é luxo. Luxo. Na escola e buscar o filho na escola. Eu prefiro trabalhar 3 horas a mais e realizar o sonho do meu carro próprio, da minha casa própria, de uma viagem, da bolsa que a minha mulher Casa própria é diferente. do tênis que eu tô calçado, do relógio que eu tenho no pulso, de todo o envolvo que eu tô vivendo, todas as oportunidades. Tudo o envolvo. Repito, eu sou do tamanho das minhas vendas. O carro que eu ando, a casa que eu moro, o restaurante que eu janto, as viagens internacionais que eu faço, ela é do tamanho das minhas vendas. E se tiver que trabalhar 3 horas a mais para conseguir continuar essa jornada, eu não vejo problema. E foi essa mensagem que eu tentei trazer para ele. Só que o que acontece na internet? É uma mensagem muito ruim na posição que ele se encontra. É muito ruim uma mensagem. Caiu muito mal. Cai muito mal, cara.
Você pega um corte e toma como verdade. As pessoas não têm coragem de assistir o contexto de um vídeo inteiro de 20 minutos, 30 minutos. Ele pega aquilo que, teoricamente, seria um gancho, que daria o hype para ele, e ele posta. E aí se torna uma verdade absoluta. Se a pessoa parar e analisar o vídeo na íntegra, Não, isso vai você- ver que foi uma dica que eu dei para ele. E só você isso. falou pro cara pra ele trabalhar mais, né? Pronto. Pronto. E detalhe, eu estava negociando com um homem de maior idade, vacinado. Eu não estava lidando com uma criança que eu tenho facilidade de induzir. Não, eu estava falando com um homem de igual a mim. Homem igual, trabalhador. Sonhador como eu. E eu só dei uma visão para ele e ele acatou. E ele tá com o Celta, tá rodando com o Celta. É isso. E pagando 70 mil na porra do Celta. É por isso que você, que tá na sua casa, eu vou te falar uma coisa muito séria. Antes de mais nada, vou dar aquele disclaimer. Número 1, está fazendo o trabalho dele. O cara tá fazendo o trabalho dele de vendedor. O papel dele é induzir e conduzir o cliente à venda. Ponto. Se ele vende o carro, ele venceu. Simples assim. É o trabalho dele. Assim como o meu trabalho aqui, neste canal, por exemplo, é falar sobre os vídeos, é comentar sobre os vídeos, assim como nas lives é gerar entretenimento, aqui também gerar entretenimento através das coisas que eu falo, o trabalho dele é vender o carro. Mas o que está implícito, o que está por trás disso é o que fica feio. É o que fica feio. Porque um homem, sim, precisa buscar trabalhar mais. Sim, precisa fazer hora extra, precisa fazer uma rendinha extra, pegar um bico, fazer alguma coisa por fora para poder sair dessa corrida dos ratos que você vive a vida inteira. É trabalhando para pagar conta e pagando conta para trabalhar mais, pagando conta para trabalhar mais e trabalhando mais para pagar conta. Se você vive dessa maneira, sempre apertado, no fio da navalha, no 0 a 0, você está vivendo errado. E é necessário que você tome alguma atitude, que você consiga e tente fazer alguma coisa para sair dessa coisa de só pagar a conta. E a partir do momento que você começa a gerar uma renda extra, que você começa a economizar esse dinheiro, que você começa a aplicar esse dinheiro e esse dinheiro começa a trabalhar por si só, aí sim, você está começando a sair da corrida dos ratos. Não é comprando carro e se esgulepando num financiamento que você vai sair da corrida dos ratos, não. Muito pelo contrário, você vai continuar trabalhando para pagar o carro. E quando esse carro tiver quitado, depois de 60 meses, você sabe, sei lá quantas parcelas o cara parcelou, meu amigo, você tá todo fudido e tu não economizou R$1 e tá com um carro 5 anos mais velho. Um carro que um Celta na mão dele valia R$36 mil, daqui a 5 anos tá valendo 25. Você perdeu 5 anos da sua vida ralando para poder pagar a mais por esse carro e daqui a 5 anos ele tá valendo R$10 mil a menos. É complicado, cara. É complicado. Você tem que primeiro pensar se realmente o carro é para você, se vale a pena. Porque não é só pagar o carro, trabalhar a mais para pagar os R$300 a mais que precisa pagar no financiamento, não. E a gasolina? E o IPVA? E o seguro? E a manutenção do carro? Que não é um carro novo, é um Celta de 36 mil. É um carro velho. Se quebrar câmbio, direção, motor, vela, e aí? E aí? Cara, é aquilo que eu digo. Eu observo isso no meu universo ao redor, assim, né? Eu conheço pessoas, né? E conheço muita gente que se fode por causa de aparência. Quer continuar vivendo o bem bom, ter carro bom, quer continuar morando em apartamento caro, com aluguel caro, quer continuar se fudendo. A pessoa quer continuar se ferrando e vivendo sempre no zero ou no negativo. Não consegue abandonar, não consegue dar um passo para trás, não consegue pegar um carro mais barato, não consegue viver uma vida mais barata, quer sempre viver as mesmas coisas e muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás, irmão. Senão você não constrói nada. Eu comprei a minha casa dando passos para trás. Eu comprei o meu carro dando passos para trás. E trabalhando mais, e buscando mais, e gerando mais oportunidades. E aí sim eu consegui alguma coisa na minha vida. Agora, se você tiver essa vaidade de sempre, você vai cair em papos como esse desse vendedor aí, ou de qualquer outro no Brasil, porque existem muitos iguais a ele. E ele só tá fazendo o trabalho dele, que é vender. E enquanto ele tá jantando em lugares caros, com vários carros na garagem, fazendo viagens internacionais, você vai continuar indo para Itaquaquecetuba, jogar sinuca no boteco e, no máximo, pagar um podrão para sua família à noite. É o máximo que você vai conseguir fazer vivendo
essa corrida infinita dos ratos. Você tá morando num país fudido. Você tá morando num país de merda. Então, abre teu olho, tá? Abre teu olho. A gente se vê no próximo. Tchau. Ó.